aproveite essa oportunidade. Vimbratel assinou, pegou bem. Mas pegou muito bem. Pega bem. Sabe o que eu gosto de muito. assistir no Vimbratel? Eu gosto de assistir documentários, eu já falei isso. O History Channel, por exemplo. Baita canal. Adoro canal de história, cara. Eu acho que todo mundo que faz comunicação ou jornalismo tem uma relação direta com a história, né? E é impressionante, cara. Eu, se tiver qualquer documento sobre história, eu paro e assisto. Qualquer documentário. Eu paro e assisto mesmo. Na época medieval, por exemplo, adoro, cara, histórias de reis, histórias, por exemplo, como a história da Reforma. Isso cai no vestibular direto, meu amigo. Você tá brincando? Cai direto no vestibular. E é o nosso assunto do Garajão de hoje, olha só, a gente vai falar hoje sobre os 500 anos da Reforma Luterana. Temos um convidado muito especial hoje aqui no estúdio, que está sempre nos acompanhando nos bastidores. Hoje a gente tem o prazer de ter aqui ao vivo. Pastor Lucas, seja muito bem-vindo ao Garajão Uber TV, tudo bem? Tudo bem, obrigado pela oportunidade de estar com vocês aqui, participar desse momento aqui do Garajão e tentar me adaptar à linguagem do programa. Vamos ver se eu consigo, né? Consegue sim, cara. Olha aqui, é um prazer estar recebendo o amigo. Somos amigos fora do ar aqui, parceiro de viola, de violada, toca muito, hein? E parceiro de TV também, tá sempre com a gente. Sempre com a gente, né? Com certeza. Toque de vida e tudo mais. Mas é legal porque, isso eu posso dizer, fora do ar a gente consegue conversar e dialogar numa boa, sem aquela barreira, né, cara? Sem aquele afastamento. Olha, um homem de fé contra um homem bagunceiro, como a gente diz assim. Mas a gente tem uma linguagem bacana. Fico contente de saber isso e é bom que a gente estabeleça esse contato. Esses dias eu estava aqui no prédio 10 e eu fui subir no elevador, tinha uma moça subindo junto. Daí alguém falou, ô pastor, e ela, tu é pastor? Não parece e tal, então às vezes é bom não criar esse estigma, né? O pastor é aquele cara com aquela figura séria que está aí para punir os seus erros, enfim. Na verdade, o pastor, o ministro religioso é alguém que está aí para procurar dialogar, né? Com todas as idades, com todas as faixas etárias, tentando transmitir uma mensagem que seja relevante. Mas não deixa de ser também um pesquisador, um estudioso. Sem dúvida, um teólogo. Exatamente, dentro da teologia e também abordando aspectos históricos. Porque, por exemplo, o tema que a gente vai tratar daqui a pouquinho, os 500 anos da Reforma, passam por muitas questões que envolvem a história. Para a gente entender o que temos hoje, precisamos olhar para o passado e entender todo o processo que aconteceu, por que aquilo aconteceu, como aconteceu, né? E é necessária a revisão histórica em si. É até uma frase que diz que quem não tem passado não tem futuro, né? Se a gente não sabe entender o que se passou, como é que vai olhar para frente? E a Igreja Luterana, até na formação, fazer um parênteses dos seus pastores, enfim, ela investe nisso, né? O curso dura 6 anos, são 12 semestres, inclusive com estágios práticos, justamente para que tente se abordar o máximo possível, não só o aspecto do estilo da Bíblia em si, mas os aspectos históricos, aspectos sociais e a própria conexão com a atualidade. Não adianta tu ficar com a Bíblia há 2000 anos atrás, tem que mostrar que ela ainda faz sentido hoje, mas também passando por esse viés histórico, né? Então tem toda essa... Belo parênteses. E tem um detalhe sobre as minhas conversas com o pastor Lucas. A gente conversa sobre futebol. A gente fala sobre futebol, ele gosta de futebol, a gente acompanha e de vez em quando, então, no meio das discussões filosóficas e abordagens históricas, pinta então aquele... Tu viu o Grêmio essa semana? Coisas desse tipo. Como toda segunda-feira, é claro, segunda-feira é dia de futebol aqui no Garajão, que a gente fala sobre a rodada, né, da dupla Grenal no Na Trave. O nosso querido Matheus Shen, que vem com a gente aí para falar sobre isso, então roda aí Na Trave. Seguimos de papo, a senhora quem manda. Vamos então, papo, vamos começar a recapitular 500 anos da Reforma. Vamos datar a Reforma. Tem um período certo e definido para as comemorações, para iniciar, porque as comemorações iniciam agora. Os 500 anos mesmo é em 2017. Isso, 31 de outubro é a data que foi assim selecionada, digamos assim, porque um movimento como esse, é claro que não surge de um dia para o outro. Claro. Mas o dia que Lutero lá colocou 95 teses, digamos assim, no mural de recados da época, no Facebook, que tinha lá, que era Wittenberg, né, onde todo mundo passava, pelo menos quem sabia ler, muita gente não sabia, ou os teólogos, ele botou lá 95 teses, então aquela foi uma data, digamos assim, divisora de águas. Então, 31 de outubro de 2017
vai se fechar 500 anos desse marco histórico. Então as igrejas luteranas no Brasil e em todo o mundo também, a partir de agora já estão dando a largada para festejos, para lembrar, né, de todo esse evento, que é um evento, né, não uma data, mas é um evento que mudou a história, principalmente ocidental, para sempre. Né? O mundo depois daquele momento não foi mais o mesmo. É importante a gente lembrar, então, não só o aspecto da religião, né, dos luteranos, mas também enxergado no lado católico, de que também, a partir desse movimento, se começou o questionamento e revisões dentro da própria igreja. Né? Exatamente. Alguns católicos, até, digamos assim, dizem que se deveria agradecer ao que os protestantes fizeram, porque também fez com que a própria igreja, que na verdade até então não era católica ou luterana, era igreja, a igreja cristã do Ocidente. Então, aquela parte, digamos, que ficou católica, que a partir de então ficou somente católica, em contraposição a protestantes, vamos dizer assim, também se autoavaliou, também existiu um movimento chamado Contra-Reforma. Enfim, existiram várias iniciativas, do meu ponto de vista, tanto boas quanto ruins, para que a própria igreja, que permaneceu, digamos, romana, se autoavaliasse. E a Reforma Protestante, então, trouxe esse aspecto de renovação, e até como é um evento grande, acho que a gente precisa ser conciso, eu colocaria na seguinte comparação. De uma certa forma, aquilo que a internet representa para os nossos tempos, aquele momento histórico representou também para o Ocidente, especialmente. Até então, o conhecimento teológico e várias outras áreas era muito mediado pela igreja, ou pelos líderes, até pelos políticos também. Então, vazava aquilo que se deixava vazar, passava adiante aquilo que era interessante ou não. E a geração, talvez a internet não viveu isso, mas eu vivi, né? Já não sou tão novinho assim. Até já botei meu óculos aqui para poder olhar, se alguém quiser mandar para o @LucasG. Tá o meu Twitter, tá aqui no meu celular, se alguém quiser mandar uma pergunta e eu souber responder, eu respondo. Lucas G. G é o nome da minha, como é o nome da minha esposa, bem romântico isso, né? Muito bem. @LucasG. E a internet trouxe isso. Os jornais agora não podem mais esconder. Não é Deus, o jornal edita, que a gente que faz jornalismo sabe que há uma edição feita. Agora, se eles não derem, alguém vai dar, ou a internet vai dar um blog, um site, alguém vai fazer. Ou o Facebook, ou eu vou postar, ou eu filmei. E de uma certa forma na reforma aconteceu isso. Agora, até com a imprensa, estava justamente surgindo a internet da época, que era a imprensa, começou a dar vazão a isso. Antigamente, quando um cara era muito, antes daquilo, quando um cara se sobressaía muito, vai lá e mata, né? Enforca, queima na fogueira e tal. Agora, por exemplo, Lutero, podia matar ele, mas as ideias dele estavam impressas, não iam mais ser silenciadas. A importância de ter publicado aqui. Exato. De certa forma foi publicado. De fazer o uso da ferramenta mais avançada da época, ou uma das mais avançadas, que era a publicação de livros. E hoje a internet é também, a gente pode passar, alguém pode estar no silenciar, mas aquilo que a gente deixa escrito está lá. Agora, as pessoas podem compartilhar links, podem passar adiante. A gente pode refletir também, de uma certa forma, é curioso isso. Embora não é no mundo inteiro que a internet tenha liberdade. É verdade. A gente pode lembrar de alguns países como a China, onde existe um controle sobre o conteúdo, bom ou ruim, que temos na internet. Isso mesmo, mas vamos segurar esse assunto para o próximo bloco. A gente tem que ir para um rápido intervalo. O Garajão já volta, fica aí. De volta com o Garajão, Ubra TV. Vamos continuar então o nosso bate-papo, que estava muito interessante. A gente parou num ponto interessante nessa história, né? 500 anos é tempo, é muito tempo. 5 séculos se passaram e ainda a gente pode tanto enxergar a reforma e a sequência como a contra-reforma, enfim, como processos avançados de busca pela liberdade da informação, pela divisão da popularização e da democratização da informação, que em outros pontos, a gente falou de Ocidente, né? Por exemplo, no Oriente não funciona assim, dessa forma, ainda se briga pela informação. A minha insistência justamente no tema que bastante o impacto no Ocidente, a própria imprensa que na Europa começou a ganhar esse vapor todo nos anos 1500, começou a ser usada mais em larga escala, com menos controle, menos censura.
nos anos 1800 em certos países do Oriente, né? Então, de fato, a própria abertura, a gente às vezes pensa, aquele movimento então agora se espalhou, se disseminou, na verdade às vezes é um zigue-zague, né? Às vezes a liberdade vai para um lado, mas nesse lado um pouco fecha, daqui a pouco abre um pouquinho mais ali, a história às vezes se move dessa maneira, né? Alguns historiadores dizem. Mas o fato é que aquele movimento trouxe, especialmente para o nosso lado ocidental, uma nova maneira de enxergar, especialmente o que eu falava no início, da mediação, né? A mediação agora era diferente. Tudo bem, havia outros mediadores, mas não era monopólio de poucos. Sim. Aos poucos, as pessoas começaram a ter mais acesso. Eu digo aos poucos porque a gente pensa, agora começaram a publicar livro, todo mundo saiu lendo, mas existia um número alto de analfabetos, por exemplo. A comunicação oral continuou sendo muito preponderante. As pessoas tinham livro, mas às vezes tinham que ler para uma multidão para que ela soubesse. E esse conteúdo é importante enfatizar, houve fatores sociais, econômicos, tudo isso entra, mas eram preocupações teológicas, né, de que a igreja, como uma agência que quer pregar o amor, a paz, quer levar uma palavra relevante, ela precisava ser mudada para que essa mensagem realmente fosse entendida pelas pessoas e não ficasse presa entre quatro paredes ou apenas feitas da maneira que achavam que deveria ser, né? Isso foi um dos grandes méritos da reforma. Agora a gente pode identificar dentro desse processo da reforma, como eu disse, presente nos livros de história, matéria de vestibular, enfim, matéria de prova que a galera tem que fazer no colégio, entender esse processo todo, reside uma importância histórica justamente nisso, como uma forma, uma luta pela informação, pela democratização de aspectos que estavam concentrados até mesmo na divisão de poder. Uma das coisas que parecem interessantes dentro da filosofia a partir da reforma é essa busca de conhecimento. Vocês, todos os pastores que eu conheci aqui da UBRA, não são formados só em teologia, são formados em outras áreas, buscam 1, 2, 3 faculdades diferentes, até mais, vou ver 4 faculdades diferentes. Esse é um processo interno, um processo de vocês que a partir tem alguma relação com a reforma, na busca de conhecimento, na hora de conectar com aquele que está mediando no momento do culto, enfim, ou do dia a dia, de ter muita informação. Eu acredito que a questão de fazer a faculdade vai muito da realidade de cada pastor em cada local conforme é possível, mas a vocação para a educação luterana é inegável, né? A UBRA, onde nós estamos hoje, é a maior universidade luterana do mundo. E universidade particular também é uma das grandes, né, se nós pensarmos no tamanho. Hoje até está um pouco mais reduzido, mas um grande potencial de crescimento. Então essa vocação para a educação, para colocar as pessoas à acessibilidade do conhecimento, para que a pessoa forme o seu pensamento crítico. Tem até um historiador que diz que às vezes o luteranismo tem dentro de si o seu próprio veneno, que é a liberdade. Veneno no seguinte sentido, às vezes a pessoa é livre e não fica tão agregada, mas ao mesmo tempo tu não pode deixar de educar as pessoas para que elas sejam livres, sejam libertadas pelo amor de Deus e assim elas possam pensar e tomar as decisões da vida dela. Então os pastores são estimulados para isso e quem pode faz uma faculdade, faz 2, enfim, mas teologia é o mínimo, né, 6 anos e outros cursos também são feitos para que o conhecimento, a educação, tanto civil, vamos chamar assim, como religiosa, ela seja mais aprimorada possível. Me chamou a atenção a palavra o senso crítico. Seria uma das ideias também agregadas à reforma, a questão da discussão, do diálogo, o aspecto da própria pessoa pensar e trazer questionamentos. Não simplesmente aceitar o que o pastor diz. Existe um corpo doutrinário que não muda porque, vamos dizer assim, é que nem na matemática, tem coisas que não mudam e tem coisas que são variáveis. Na igreja também. E um exemplo dessa democracia, eu vou pegar da nossa igreja luterana, onde não existe uma hierarquia, digamos. O pastor presidente é um pastor que está num cargo. Agora, existem plenários, existem convenções, existem reuniões onde todos debatem e todos tomam em conjunto as decisões. Então, esse é um dos exemplos de como em vários outros lugares do mundo procuram trabalhar a democracia, a liberdade e, ao mesmo tempo, também a unidade naquilo que é essencial e não pode mudar, né? Esse nosso tem coisas que não podem mudar. Se nós pensar em princípios, em valores, né, esses têm que ser mantidos. O aspecto crítico, às vezes, também vem nesse aspecto de entender por que não. Exato. Não se é mutável. E uma coisa que eu queria destacar ainda, acho que a gente tem um tempinho ainda, né? Sim. De fazer essa conexão com a geração com a internet. Né? Para nós, a internet entrou na nossa vida, né? O mundo antes e depois. Hoje as gerações já têm a internet ali dentro. Fazendo esse paralelo reforma e virtualidade. Mesmo que exista a ferramenta, mesmo que exista a imprensa, mesmo que exista uma pessoa usando ferramentas, mesmo que eu utilize a internet, ainda o que conta mais é o ser humano que está por trás disso. A gente transmitir credibilidade. Por exemplo,
Quando surgiu a reforma e os livros não eram tão acreditados que nem hoje. As pessoas acreditavam na palavra do que no livro. Levou tempo para a palavra escrita suplantar em credibilidade. A internet, quando surgiu também, não sei se tu lembra disso, às vezes alguém botava uma coisa, só botou na internet lá, é num blog, não tem nada a ver com a vida real. Sabe qual é a nova sacanagem do YouTube? Eles põem, já caíram nessa, eles põem umas coisas fantasiosas, gigantescas, assim, tipo, Faustão engole uma melancia ao vivo. Daí, óbvio que tu, meu sonho é ver o Faustão engolir uma melancia. Daí bota o vídeo e aparece um fantasma. O Sérgio Malandro pega vai trabalhar, vagabundo. Como no americano é aquele Never gonna give you up, never gonna let you down. Eu caí nessa. Sacanagem, várias vezes. Só chama de ser Rick Rolled, né? Caí no clipe do Rick Astley. Sacou, entendeu? Também já fui Rick Rolled. E aí é o seguinte, naquela época, no início da internet era assim, o fulano te xingou, mas é lá num blog da internet. Sim. Hoje não, hoje tu posta uma coisa no Twitter, tu pode ser demitido. Claro. Quer dizer, as ferramentas vão se integrando, mas então, mais do que a ferramenta, é importante a pessoa. Então, às vezes a gente vai para a internet e publica coisas que daqui a pouco a gente pode até se arrepender daquilo. A gente que às vezes põe até CPF, RG lá dentro, né? Então, incorporar essa ideia de que o ser humano sempre continua sendo o mais importante. Mesmo na época de Lutero, não foi só porque tinha imprensa, foi só porque tinha meios, é porque tinha pessoas que acreditavam em alguma coisa. E acho que a nossa geração hoje também tem que ser isso, usar a internet, usar as ferramentas para falar daquilo que a gente acredita e tentar viver aquilo que a gente acredita. Se a gente for tentar entender historicamente, não entrando num juízo, né, tentar definir o que é certo ou o que é errado, mas se ele publicou aquilo e algumas pessoas foram atrás, é porque existia um senso crítico também, uma necessidade, um questionamento naquele momento sobre algumas coisas. Existia no povo, existia o poder da época viveu aquele dilema dos regimes totalitários. Tem gente espalhando notícias. Tu não fala nada, mas tu corre o risco de se omitir. Tu fala, mas daí tu põe duas versões e as pessoas podem, tem essa e tem essa, mas eu vou por aquela. Sim. Então todo governo totalitário passa por esses dilemas, né? E mais uma coisinha que eu queria colocar ainda, que é o seguinte, apesar de ser um paradoxo, a reforma resgatou Jesus Cristo dentro da igreja cristã. Era uma igreja cristã, mas que Jesus Cristo estava meio empoeirado lá dentro. Tinha tanta norma, tanto rito, tanta coisa, até além do que a Bíblia fala, que uma das coisas que os reformadores fizeram foi tirar a poeira de cima de Jesus e trazer ele para frente. Pessoal, vamos olhar quem realmente Jesus Cristo foi, o que ele realmente fez e o que ele realmente faz. Isso também é um grande mérito. Bem disseste, a gente pode construir várias versões de uma mesma história, né? Pastor, eu posso fazer um pedido? Se eu puder responder. No dia 31, quando a gente inicia nessa data, já começamos, né, a lembrar os 500 anos da reforma luterana, mas na data 31, a gente, na verdade, esse tema internet, com esse resgate histórico, fazendo essa comparação, é muito atual. Muito, nossa. E a gente ia lembrar então a frase que iniciou o nosso bate-papo, né? A gente tem que olhar para o passado para poder entender o futuro. Então, com coisas do passado, a gente pode entender os processos que vão acontecer daqui para frente na web, ou nas redes sociais, ou na mobilidade desses novos aparelhos, o que isso vai mexer com o ser humano, com a pessoa. Posso deixar o convite aberto aqui. Segunda que vem, 31 de outubro, não tem data melhor para isso, pode contar comigo. Aí eu peço a gente se encontra trazer material para ilustrar bem isso e entrar nesse debate. Tá, e segunda que vem eu trago uma piada para fechar, assim, pode. Para assim, senão o papo cabeça fica muito profundo, o pessoal começa, né, daí a gente termina com uma piada. Mas é piada pesada. Cabeluda, viu? Pelo amor de Deus. Piada pesada não pode. Obrigada, viu, pastor Lucas. De nada. Vemos É um então prazer. na semana que vem. Segunda que vem a gente conversa mais um pouco. Vai ser um prazer. Vamos encerrando.